Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vou fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Do grupo. Sabe, irmãos, há quem pense que pode servir a Deus sozinho. Há quem pense que não precisa vir à igreja para ser um cristão sólido. Aqueles que assim pensam estão na contramão do que a Bíblia diz. Salvação é individual, mas a adoração é corporativa. E é tão importante que Deus mandou Moisés construir um santuário para que Deus pudesse ser adorado e para que ele habitasse no meio do povo. O salmista diz no Salmos 84, versículo 10, que vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E o diabo sabe disso. O diabo sabe do poder que há na atmosfera que nós estamos aqui experimentando. Há aqueles que ficam em casa dizendo, eu assisto em casa, dá no mesmo. Não dá no mesmo, não. Se você conseguir comer um pedaço de bolo pela internet, sentir o sabor aí que a gente estaria sentindo aqui, aí ok, você pode dizer que dá no mesmo. Mas se a gente comer um pedaço de bolo aqui, você em casa só conseguir saliva e não saborear o bolo, você já entendeu que não é a mesma coisa. Amados, há poder quando nós nos reunimos na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está movendo aqui dentro. E o diabo faz de tudo para que você e eu não venhamos aqui. É uma dor de cabeça que sempre aparece no dia do culto. E se ele já sabe que com você essa dor de cabeça funciona, pode esperar a dor de cabeça toda semana, porque ela virá, tão certo como o diabo existe. É uma dor de barriga, é uma disenteria, seja lá o que for, o que funciona com você, o diabo vai usar. Agora, o dia que você começar a desafiar o inimigo e dizer, Senhor, eu estou indo para a igreja com minha dor de cabeça, o Senhor cuida dela, pode ter certeza que essa dor vai sumir. Quando o diabo souber que você vem aqui com doença ou sem doença, ele vai procurar outro lugar para armar a barraca dele, porque com você não funciona. O século XX, o século XXI tem se caracterizado pelas distrações. Nós já não mais conversamos uns com os outros,
Já não há mais comunicação entre nós. Nossos filhos estão crescendo e indo embora sem que nós os conheçamos. Queridos, nossos esposos e nossas esposas estão envelhecendo ao nosso lado sem que a gente se conheça. A gente está envelhecendo junto. Que pena! Porque houve um tempo em que a família sentava para comer e a gente conversava à mesa, porque nossos filhos são o futuro da igreja. Eu não consigo me imaginar no céu sem meus filhos. E eu tive pais que foram muito firmes comigo e me fizeram muito bem. Sabe qual é um dos maiores erros que nós pais cometemos hoje? Há uma frase que nós usamos, pais, e que é uma maior tolice, não vou nem chamar de erro, é uma tolice da nossa parte. Sabe qual é? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. O que você passou? Você não quer que seu filho passe? A gente ia para a escola a pé. Matou você? A gente não tinha tudo que a gente queria. Você morreu por isso? O que você passou que seu filho não pode passar? Aquilo pelo que você passou fez de você quem você é. Você está descontente com você mesmo? Com você mesma? Ou você acha que seus pais e a vida te fizeram um grande favor? Aí hoje, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Tá certo, seu filho também não será como você é. Vai ser uma versão sucateada de você. E aí, não adianta chorar depois. A igreja tem que fazer alguma coisa. Irmãos, a igreja não pode fazer milagres. O próprio Deus opera milagres com a cooperação de quem está por ser a pessoa pela qual o milagre será feito. Jesus cuspia no chão, passava o lodo no rosto e dizia: vai lavar. Mesmo para ressuscitar um defunto, ele diz: tirem a pedra. O que compete a nós fazer, ele nunca fez e ele nunca fará. Então, as pessoas que ouvem besteira se tornam besteiras ambulantes. As pessoas que só veem imoralidade se tornam imoralidades ambulantes. Nós pensamos, o que entra aqui dentro, irmãos, ou entra por aqui, ou por aqui, ou por aqui. São as janelas da alma. Nós temos que vigiar muito, irmãos, o que é que entra por aqui. E foi dito aqui nessa manhã, nós adultos ainda temos um pouquinho de percepção, temos o filtro da lógica que a criança não tem. A criança, o que vem, passa direto. E quão arriscado é a gente deixar nossas crianças tão pequenas com esses aparatos na mão que estão destruindo-as por completo. Agora, o dia que você toma coragem de agir, aí vem um parente seu. Porque o diabo é assim, quando ele não vai em pessoa, ele manda um secretário. Aí vem um parente e dá para seu filho o que você não deu. E você fica, e agora? E agora? Faça o que Deus manda. Mesmo que vier um anjo do céu entregar, é contrário ao que Deus disse, é fogo estranho, anátema, não entra. Porque o diabo sabe, irmãos, por onde entrar, ele não consegue de um jeito, ele vai de outro. Ele é astuto, não esqueçamos disso. Então tenhamos a coragem de dizer, eu e a minha casa. Obrigado, eu vou ver se uma segunda chance dá mais coragem aos que não falaram. Tenhamos coragem de dizer, eu e a minha casa. Irmãos, é uma questão de salvação ou perdição. E aí a lista prossegue. Que distração. E como eu digo, o diabo sabe o que é que te atrai e o que é que me atrai. Ele não usa a mesma tentação para mim e para você. Porque o que te atrai de repente não me atrai e vice-versa. Às vezes os filhos, queridos, são uma fonte de distração. Eu conheço pais que idolatram os filhos. Você sabia que um animal de estimação pode ser a sua distração? Sim. E a lista é infinita. Estamos falando das coisas nobres, irmãos, muito boas e algumas delas até necessárias e importantes. Você se lembra do incidente ocorrido em Lucas 10, versículos 38 a 42? Tenho certeza que você vai se lembrar, mas se você puder abrir sua Bíblia comigo, de repente você pode estar preocupado, vou embora hoje sem ter aberto a Bíblia. Vamos ler Lucas 10, 38 a 42. Veja o que diz o texto. Aqui na minha Bíblia eu leio assim:
Lucas 10, 38 até 42 na minha Bíblia diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava, como é que diz agora? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, qual é a básica diferença nessa história entre Marta e Maria? Qual é a básica diferença entre ambas? Prioridades. Marta estava distraída, como Jesus disse, né? O texto é muito claro quando ele diz Marta. O texto diz: Marta, porém, estava distraída com muitos. Olha, não estava nem na internet, hein? Nem era WhatsApp, nem Facebook. Estava trabalhando. Algo nobre, mas era uma distração. Estava servindo o mestre, mas estava distraída. Irmãos, há uma diferença entre correr atrás do que é urgente e talvez até necessário, do que correr atrás do que é importante. O inimigo às vezes nos faz correr atrás do urgente, do necessário e esquecer o importante, essencial. Marta incorreu nesse erro. E quanto a nós? Irmãos, a observação, perdão, alguém ia falar algo? Sim. Não. Sabe, na verdade, a observação feita por Jesus no versículo 41, irmãos, mostra que as distrações são distrações. Ou seja, distração é distração e, como tal, são todas igualmente perigosas e têm que ser eliminadas. Pedro, ele nos advertiu dos falsos mestres que viriam entre os irmãos. É interessante, irmãos, que Pedro disse que esses falsos mestres viriam para nos desviar a atenção pelo engano. Se você puder ver comigo 2 Pedro 2, de 1 a 3, porque nós estamos falando disso na lição, estamos nos aproximando do fim, onde Babilônia vai, com seu conglomerado de associadas, trazer muito engano. 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, olha só o que diz aqui, pelo menos na minha versão eu leio assim. 2 São Pedro 2, versos de 1 a 3. Acharam? Aqui na minha Bíblia eu leio: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meus queridos, Paulo advertiu os irmãos em Roma contra alguns que, com suaves palavras de lisonjas, enganam os corações dos simples. Ele fala isso em Romanos 16, 18. Queridos, Paulo está aqui abrindo os olhos da igreja romana e nossos olhos hoje para aqueles que virão com suaves palavras, com lisonjas. Você sabe, Jesus nos alertou quanto aos falsos profetas no fim dos tempos. A ênfase dada por Jesus: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Se nós prestarmos atenção nas suas últimas palavras, quantas vezes Jesus alertou quanto a isso? O que é um profeta, irmãos? Me ajudem. O que é um profeta? É um mensageiro, é um porta-voz de Deus. E a Bíblia diz que há dois tipos de profetas. Quais são? Falso e verdadeiro. Você quer saber a distinção? Não é pela maneira de vestir. Não é nem pelo jeito de falar, é pelo conteúdo do que falam. Um falso profeta nunca vai fazer chover no seu piquenique. Nunca. Falso profeta nunca vai botar o dedinho na sua ferida. Nunca. Sabe por quê? Ele precisa do seu sorriso todo o tempo
Ele precisa da seu tapinha nas costas todo o tempo. Falso profeta precisa que você ligue para ele, que você o chame para todo aniversário que tiver na sua casa. Falso profeta precisa dessa bajulação. Um profeta verdadeiro vai te dizer o que Deus manda. Doa onde doer. E se você continuar amigo dele, ele será feliz. Se você não continuar, ele será feliz do mesmo jeito. Mas ele vai te dizer muitas vezes o que você não gostaria de ouvir. E claro, por isso os verdadeiros profetas foram apedrejados, foram perseguidos, foram insultados. E amados, Paulo nos abre os olhos, Pedro nos abre os olhos, Jesus nos abriu os olhos quanto a isso. Paulo também nos adverte quanto os anciãos de Éfeso. Ele advertiu ali aqueles anciãos de alguns que viriam entre eles para arrastar os discípulos após si. Queridos, o diabo tem usado diferentes instrumentos conosco. Às vezes um tiro de festinha, pá, qualquer barulhinho que te distraia, ele usa. Mas às vezes ele usa algo que, sabe, te deixa. Onde é mesmo que está o foco? Tudo que o diabo quer é isso, tirar o nosso foco. E você sabia que a palavra pecado, na essência, a melhor tradução do pecado, a tradução mais exata de pecado é errar o alvo, perder o foco. Tudo que o diabo quer é nos fazer perder o foco, nos distrair. E com que sucesso, com que êxito ele tem conseguido. Mas sempre com a nossa cooperação, infelizmente. Irmãos, a pergunta que um dia foi feita pelo profeta Elias no topo do Monte Carmelo foi essa: até quando vocês irão vacilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Irmãos, quando eu estive no topo do Monte Carmelo e eu fiquei pensando nessa situação, nesse contexto, ali tem hoje eles fizeram ali uma estátua enorme, representando Elias. E eu fiquei ali pensando, puxa vida, foi aqui que fogo desceu do céu. Foi aqui que Elias desafiou os profetas de Deus contra os de Baal. E o que me entristece, irmãos, é que na sequência dessa leitura aí, você vê que o povo ficou calado. O povo não tomou uma decisão. O povo ficou em cima do muro. Deus hoje está nos perguntando até quando você vai ficar vacilando entre dois pensamentos. Nós ouvimos, mas não refletimos. Nós saímos daqui, irmãos, e daqui a pouco já nos esquecemos de tudo. O diagnóstico oferecido pelo profeta Oséias foi esse: o seu coração está o quê? E por isso, irmãos, ter o coração dividido será motivo para a culpa, para a perdição. As palavras de Jesus em Mateus 22:37 foram: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, irmãos. Quando a gente chega lá em Tito, capítulo 3, verso 3, Paulo nos lembra que quando nós estávamos fora de Cristo, nós também éramos insensatos, nós éramos desobedientes, éramos extraviados, servindo a várias paixões e prazeres. Mas antigamente os cristãos tinham que deixar suas igrejas para ir à busca de distrações. Infelizmente, eu poderia mostrar-lhes página após página de organizações religiosas que têm anunciado entretenimento que são tão agradáveis e tão atraentes. Lá em São Paulo, uma igreja no Alphaville tem um ringue armado, assim, logo à frente do púlpito, tem um ringue onde se pratica luta de boxe. E é para valer, não é coisa de irmão, não, é para valer mesmo. E o próprio pastor bota as luvas e sai de pancada. Tem uma outra igreja que o púlpito é uma prancha de surf. E assim, queridos, estão puxando o entretenimento para dentro da igreja. E alguns dizem,
É melhor ter os nossos jovens aqui, nesse contexto, do que lá fora. Qual é a diferença? Está perdido do mesmo jeito. Deus não nos chama, irmãos, para nos entreter. Pregamos já aqui um sermão intitulado Jesus não precisa de fãs.